Afinal, anjos existem? Sim ou não? Esse é o nosso tema de hoje. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje o tema será anjos, arcanjos, serafins. Eles existem? Ou isso é uma criação nossa? Vamos lá? Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha este vídeo, pode ter certeza que você ajuda e muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país, e é isso que a gente sempre deseja. Eu agradeço. A nomenclatura sobre anjos, arcanjos, serafins, dentre outros, ela é milenar. A gente sempre ouve falar nos anjos, e muitas vezes a gente sempre reza pelos anjos. Por exemplo, anjo Miguel, anjo Rafael, enfim, vários anjos que existem na Bíblia, que a gente sempre ouve falar desses anjos, arcanjos, serafins. E a questão é, de acordo com a doutrina espírita, os anjos existem? Olha, o que a gente pode falar aqui é em relação a nomenclaturas que a gente usa, tá? Porque a gente tem que dar um nome, por exemplo, para esses espíritos que são mais evoluídos. Então, vamos dizer que o cristianismo ele usou a nomenclatura de anjos, aí a gente tem aquela ideia das asas, da auréola. Então, fica essa ideia de que o anjo existe daquela forma. Só que muitas vezes a nossa mente humana, ela cria figuras, ela cria imagens. E isso vai sendo passado séculos e séculos, milênios e milênios, e a gente sempre vai acreditar que existe aquela figura do anjo daquela forma que a gente vê nos desenhos, nos filmes. Só que aí no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pergunta ali na pergunta 128 sobre os anjos e os demônios, que ele pergunta o seguinte: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial diferente dos outros espíritos? E aí a resposta para decepção ou não, ele fala assim: não, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então o que ele quis dizer? Que os anjos, a gente vai falar entre aspas, são os espíritos que já alcançaram a perfeição. São os espíritos que hoje eles não precisam mais evoluir. Eles já atingiram a centelha divina, eles já são espíritos superiores. E essa nomenclatura que a gente usa para esses espíritos superiores, a gente usa anjo, arcanjo e serafins, por exemplo, no cristianismo. Então o que ele quis dizer ali? Olha, embora a gente use esses nomes, anjo, anjo da guarda, tudo e tudo mais, na verdade são os espíritos superiores, espíritos perfeitos, espíritos puros. Tanto é que na pergunta 129 ele pergunta: os anjos também percorrem todos os graus? Ele pergunta isso, já que esses espíritos eles são puros, perfeitos. E aí ele fala: sim, todos esses espíritos que a gente chama de anjo, que são perfeitos, eles passaram por todas as etapas até chegarem à perfeição. Uns chegaram sem murmurar, chegaram de uma forma mais rápida, e outros, embora às vezes cambaleando, demorou mais, em menor e maior grau, também chegaram, se tornaram anjos perfeitos. A gente fala anjos, mas eu quero dizer espíritos perfeitos. E aí mais interessante ainda é a pergunta 130, quando ele pergunta assim: se a opinião de que há seres perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, ou seja, é errado, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Que na verdade ele quer dizer o seguinte: como que você pode explicar então para nós, ele pergunta a Kardec, por que todos os povos da humanidade até naquela época, eles sempre tinham essas ideias de anjos, de deuses, desses espíritos que a gente diz hoje, espíritos superiores? Se eles já atingiram esse grau, como que eles já existiam? Eles sempre existiram, afinal? Porque ele rebate isso daí. Você está falando que ele passou por todas as etapas, mas se eles sempre existiram para todos os povos, como que você explica isso? A resposta é bem interessante, que o Espírito fala assim: aprende que teu mundo não existe de toda a eternidade. E muito antes de existir, já existia espírito no grau supremo. Os homens, por isso, acreditavam que eles sempre haviam sido perfeitos. Olha que interessante, o que ele está dizendo aí neste caso? Como a gente vê que o Livro dos Espíritos é bem interessante nesse sentido. A gente não pode usar como paradigma somente o nosso planeta Terra. É isso que ele está dizendo. Olha, esses espíritos eles já vêm bem antes de existir a humanidade, de outros planetas, ou se não até do nosso planeta, mas de repente na nossa crosta.
Então são espíritos que já vêm de milênios e milênios, às vezes milhões de anos atrás, que já eram espíritos evoluídos, espíritos perfeitos, que a gente deu essa nomenclatura de anjo. Isso é muito interessante, porque quebra esse paradigma de que a gente só pensa que eles sempre existiram quando a humanidade ainda era pequenininha. Mas como que é? Como é que funciona? Se a humanidade ainda está rastejando e já existem esses deuses, esses anjos. E é isso que ele explica. Olha, esses anjos, eles passaram todos os estágios como a gente está passando. Só que há milhões de anos atrás, em outros planetas, em outras moradas. Como Jesus falou, que existem outras moradas. E é isso que é interessante também no Espiritismo, porque o Espiritismo acredita piamente que existem vidas em outros planetas, o que é um consenso já existente entre os espíritas, que na verdade aqueles que acreditam em vidas em outros planetas, não importa que tipo de vida, seja vida espiritual ou material. Só que aí muitas vezes a gente pode também ficar um pouco decepcionado, pensando, poxa, mas o anjo não existe? Olha, acho que a gente nesse momento não tem que se preocupar com a nomenclatura, até porque eu sempre falo que eu vou rezar pelo meu anjo da guarda. Eu falo, mesmo lendo isso no livro dos Espíritos, eu sempre falo, eu vou rezar pelo meu anjo, peço para os anjos de luz me iluminarem, eu sempre peço, porque a palavra anjo a gente tem que usar também de um modo carinhoso, porque querendo ou não, os espíritos, eles conseguem se materializar da forma, de repente, como a gente queira. Então, um espírito que seja mais elevado, ele consegue usar uma vestimenta e ele consegue aparecer para nós da forma como a gente imagina, por exemplo, um anjo. Então, de repente, se um espírito que a gente acredita, o nosso anjo da guarda, a gente acredita nesse espírito da forma como a gente vê um anjo, não tem nada demais ele se materializar para nós, aparecendo como um anjo, pelo menos para a gente acreditar que ele existe, que o nosso anjo da guarda existe. Porque de repente, você coloca na sua cabeça que um anjo da guarda não existe, a gente também pode pensar que a gente não tem também um mentor espiritual. Então, para a gente aprender, é como se fosse uma criança que vê um Papai Noel, como se fosse uma criança que vê um coelhinho da Páscoa. Nessas horas, a gente tem que mostrar para a criança que Papai Noel existe. A gente cria essa fantasia na criança para que ela possa, às vezes, ser uma criança boa, para que ela tire notas boas na escola, que o Papai Noel vai dar um presente. A mesma coisa pode ser para a gente também, que já é adulto e que a gente pode ficar decepcionado porque um anjo de fato que usa harpa, que usa auréola, que tem as asas não exista. Então, de repente, a gente fica decepcionado, mas ele pode aparecer, materializar para a gente assim, um espírito elevado. Não vejo problema nisso. Eu não vejo nenhum problema nisso. Se de repente um dia eu vir um anjo na minha frente, nos meus sonhos, por exemplo, ou se não na nossa vidência que a gente usa, eu tenho certeza que é um espírito de luz, um espírito puro, perfeito, já se materializando para nós, para mostrar que ele existe, que ele está ali. Da mesma forma, quando ele fala nesse capítulo sobre os demônios, porque ele fala o seguinte, o espírito, olha, esta também é uma criação nossa, porque Deus não criou um demônio, ele não criou aquele diabinho com chifrinho segurando o tridente. Isso é algo que nós criamos. E o fato de um espírito ainda estar aprendendo o que é o amor, ou se não conhece ainda o amor, não conhece ainda a bondade, e ele, vamos dizer que é um espírito mau, como eu já falei em outros vídeos, a gente não pode dar essa nomenclatura, mas estou usando para falar espírito mau, pelo menos para mostrar por que a gente, às vezes, chama de demônio, quando na verdade esse demônio mesmo ele não existe. A não ser que esse espírito que seja mau, ele também se materialize da forma de um demônio, porque nós criamos esse demônio. E aí ele usa esse paradigma. Como o ser humano criou esse demônio com essa figura que a gente é acostumado a ver, o vermelhinho, eu vou me materializar dessa forma para assustar esses seres humanos. E é aí que a gente vê nos sonhos, a gente vê muitas vezes na nossa vidência. Portanto, essa fantasia que a gente cria sobre anjos e demônios é só, como eu disse, uma fantasia. Não importa a nomenclatura, o que importa é o que eles fazem pela gente, eu digo, os espíritos, os anjos, os espíritos de luz, que eles nos ajudam o tempo todo, e que não importa se você reze pelo seu anjo da guarda ou pelo seu mentor espiritual, você peça
pelo seu mentor ou pelo seu anjo, não importa a nomenclatura, eles não vão ficar melindrosos, pode ter certeza. Bom, esse foi o nosso tema de hoje, espero que você tenha gostado. Agradeço por você ter ficado até o final, peço para você se inscrever no canal e que assim seja.